época dos juízes havia acabado. Israel agora estava numa nova fase, a monarquia. O primeiro rei de Israel, Saul, era do jeito que Israel queria, mas ele não foi de todo fiel a Deus. Durante o seu reinado, que durou 40 anos, Deus já havia escolhido o próximo rei, e esse sim era um homem segundo o coração de Deus. O livro de 2 Samuel se concentra no reinado de Davi. Então, sem mais demora, roda a vinheta e vamos para a aula! Estudantes da Bíblia, hoje nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre o livro de 2 Samuel. Antes de entrarmos na aula, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, de ativar o sininho e de curtir o vídeo, e de também compartilhar esta aula e o nosso canal com aqueles que você conhece que também se interessam pelo estudo da Bíblia. 2 Samuel começa com Davi recebendo a notícia de que Israel havia perdido de novo para os filisteus. Só que naquela guerra, Saul e seus filhos haviam morrido. Davi estava em Ziclag, para onde ele havia voltado depois de perseguir os amalequitas que haviam incendiado a cidade e capturado suas esposas e filhos. Ironicamente, coube a um amalequita levar as trágicas notícias a Davi, tanto da derrota de Israel, como também da morte de Saul e dos seus filhos. Porém, a história contada pelo amalequita diferia do que realmente havia acontecido. Na batalha contra os filisteus, Saul, percebendo que não conseguiria vencer os filisteus, se jogou sobre a sua própria espada. Mas o amalequita contou para Davi que ele é que havia matado Saul. Para Davi, a vida do rei era sagrada. E aquele amalequita que trouxe a notícia achando que receberia de Davi alguma recompensa, foi morto por um dos moços de Davi. Com grande tristeza pela morte de Saul e de seu grande amigo Jonatas, Davi compôs um belo poema lamentando profundamente a morte de Saul e Jonatas. Depois disto, Davi consultou o Senhor, perguntando a Deus se ele deveria ir a alguma cidade de Judá. E Deus respondeu a ele que ele deveria ir para Hebrom. Ali em Hebrom, Davi foi ungido rei sobre a tribo de Judá. Entretanto, Abner, que era comandante do exército de Saul, havia tomado Isbosete, filho de Saul, e o constituído rei sobre as demais tribos de Israel. Isso causou uma guerra civil dentro de Israel que durou por 2 anos. De um lado, Joabe, sobrinho de Davi e comandante do seu exército, lutando pela casa de Davi. Do outro lado, Abner, comandante do exército de Isbosete, lutando pela casa de Saul. Um incidente que ganha destaque nesses anos de guerra civil em Israel é que Abner matou Asael, irmão de Joabe. E Joabe esperaria o tempo que fosse necessário para vingar a morte do seu irmão. Isbosete não era nem um pouco parecido com seu pai Saul. Na verdade, era Abner que comandava Israel. Abner havia decidido fazer uma aliança com Davi, e a sua influência faria com que todo Israel passasse para o lado de Davi. O que ele não contava era com o ódio implacável de Joabe, que matou Abner para vingar o sangue do seu irmão. Com o passar do tempo, o reino de Isbosete ia se enfraquecendo. Em contrapartida, o reino de Davi ia se fortalecendo. Isbosete acabou sendo morto por 2 homens que foram correndo contar a Davi a notícia, esperando que Davi se alegraria com aquele fato. Se aquele amalequita havia morrido por haver contado para Davi que ele havia matado Saul, aqueles 2 homens que haviam matado Isbosete não teriam um destino diferente. Eles foram mortos e humilhados em público. Todas as tribos de Israel foram até Davi em Hebrom, e ali eles ungiram Davi, rei de Israel, unificando a nação. Davi foi ungido rei 3 vezes. A primeira por Samuel, ali na sua casa, junto do seu pai e dos seus irmãos. A segunda vez pelos homens de Hebrom sobre a tribo de Judá. A terceira vez, ali também em Hebrom, mas rei de todo o Israel. Davi tinha 30 anos quando começou a reinar e reinou 40 anos em Israel. 7 anos e 6 meses em Hebrom sobre a tribo de Judá e 33 anos em Jerusalém sobre todo o Israel. A primeira ação de Davi como rei de Israel foi tomar a fortaleza de Sião dos jebuseus. Quando Josué ainda estava com os israelitas e ele havia dividido a terra de Canaã para as tribos de Israel, Jerusalém havia sido destinada para a tribo de Judá. Mas a fortaleza de Sião jamais havia sido conquistada. Jerusalém era a escolha ideal para ser a capital do reino. Sua localização era central, não estava ligada a nenhuma tribo em particular,
tinha uma notável história desde Abraão e por isso poderia funcionar como polo unificador das tribos. Davi subiu à fortaleza de Sião com seus homens pelo canal subterrâneo, que levava água até Jerusalém. Ele conquistou a cidade dos Jebuseus e a chamou de Cidade de Davi, fazendo dela a capital do reino. Hirão, rei de Tiro, que era amigo de Davi, forneceu madeira e carpinteiros para que fosse construída uma casa para Davi. Deus dava vitórias a Davi por onde ele ia, confirmando que o Senhor havia escolhido Davi como rei de Israel. Depois que os filisteus devolveram a arca para Israel, ela havia ficado em Kiriat Jearim. Davi então decidiu trazer a arca para a capital do novo reino. O problema é que a arca só podia ser transportada pelos levitas, de acordo com a ordem que Deus havia dado a Israel quando eles ainda estavam no deserto. Além disso, ela só podia ser transportada pelos varais que atravessavam a arca lateralmente, e só com a arca coberta. Mas naquela ocasião, Davi colocou a arca num carro puxado por bois. Uzá guiava o carro. No caminho para Jerusalém, os bois tropeçaram. Para segurar a arca, Uzá colocou as mãos nela, e o Senhor o matou. Se nem os levitas podiam tocar na arca, apenas transportá-la, imagine alguém que nem levita era. Isso explica a severidade do castigo. Davi assumiu a responsabilidade por não ter seguido as instruções de Moisés, e ele deixou a arca na casa de Obed-Edom, onde ela ficou por 3 meses. Na segunda tentativa de levar a arca para Jerusalém, Davi cumpriu as ordens do Senhor e a levou, colocando-a numa tenda que ele havia armado em Jerusalém para a arca. No capítulo 7 de 2 Samuel, nós encontramos uma das mais importantes profecias messiânicas. Davi tinha o desejo de construir uma casa para o Senhor, mas era o Senhor que iria construir uma casa, uma dinastia para Davi. Em 2 Samuel capítulo 7, versículos 12, 13 e 16, nós lemos assim: Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Quando nós estudamos ali hermenêutica e interpretação das Escrituras, nós vimos que este é um exemplo de dupla referência. Perceba, o versículo diz aqui: Este edificará uma casa ao meu nome. Está falando de Salomão. Ele foi o filho de Davi que edificou o primeiro templo. Mas o versículo continua dizendo: E eu estabelecerei para sempre. Aqui não está mais falando de Salomão, porque Salomão reinou 40 anos. Está falando agora o texto do filho de Davi, do Messias, o descendente de Davi, que se assentará no trono de Davi e reinará sobre toda a terra. Então a profecia aqui está nos ensinando que o Messias será filho, descendente de Davi. Voltando ali para o pacto abrâmico, nós lembramos que Deus prometeu 3 coisas para Abraão: terra, semente, uma dinastia e bênção. Já vimos que cada uma dessas promessas tem a sua devida extensão. Já analisamos a extensão quanto à terra, que é o chamado pacto da terra, que está ali em Deuteronômio 28 a 30. A questão não era a posse, nunca foi a posse da terra. Deus deu a terra para Israel, foi o que Deus prometeu para Abraão. A tua descendência dê esta terra. A questão era a permanência. A obediência traz bênçãos na terra. Vimos ali em Deuteronômio 28. A desobediência traz disciplina e, dentre tantas maldições, o cativeiro para fora da terra. Agora, em 2 Samuel capítulo 7, nós vemos a extensão quanto à promessa da semente. Deus prometeu a Abraão: em ti, no teu descendente, serão abençoados todos os povos, todas as nações da terra, no descendente de Abraão. O descendente de Abraão, ele é rei da tribo de Judá. Ele vem da descendência real. Da descendência de quem? De Davi. Então nós vemos aqui no pacto que Deus fez com Davi, que é um pacto também incondicional, como o pacto que Deus fez com Abraão, Deus promete a Davi, ali segundo Samuel e também repetindo no Salmo 89, Deus promete a Davi casa, uma dinastia, reino e trono
para sempre. Isso vai se cumprir ali quando Israel estiver no reino, com aqueles judeus que vão crer em Jesus na tribulação, sobreviver à tribulação e entrar no reino. É com eles que se cumpre isso com o Senhor Jesus, o legítimo herdeiro do trono, o filho de Davi, reinando do Monte Sião em toda a terra. O reinado de Davi continuou com mais vitórias sobre as nações vizinhas. Davi ia se fortalecendo, expandindo o território de Israel e se tornando cada vez mais poderoso. Davi não havia se esquecido de sua amizade com Jonatas, e certo dia perguntou aos seus homens se restava em Israel algum parente da casa de Saul. Eles chamaram um homem chamado Ziba, que havia servido à casa de Saul, e ele informou que Jonatas tinha um filho ali em Israel, aleijado, chamado Mefibosete. Por amor a Jonatas, Davi devolveu a Mefibosete todas as terras que pertenciam a Saul e o tratou como se fosse o seu próprio filho. O capítulo 11 de 2 Samuel é um divisor de águas tanto neste livro como também no reinado de Davi. Até o capítulo 11, o reinado de Davi desfrutava de uma ascendência incrível. A partir do capítulo 11, as coisas começaram a mudar. Israel estava em guerra contra os amonitas. Era primavera, época em que os reis saíam para as guerras. Mas Davi havia decidido ficar em Jerusalém. Passeando um dia pelo terraço do Palácio Real, Davi viu uma bela mulher purificando-se da impureza da sua menstruação. Davi a desejou, mandou trazê-la para o palácio e a possuiu. Alguns dias depois, aquela mulher, Batseba, mandou informar a Davi que ela estava grávida. O marido de Batseba, Urias, fazia parte dos valentes de Davi. Ele estava na guerra contra os amonitas. Como Batseba havia acabado de se purificar da sua menstruação, não havia como aquele filho ser de Urias. Não demoraria muito para que fosse descoberto o adultério. E pela lei, a pena para o adultério era a morte, tanto do homem como da mulher. Davi precisava fazer alguma coisa. Então, ele enviou um recado para Joabe, para que Joabe mandasse Urias até Jerusalém. Davi fez de tudo para que Urias fosse até a sua casa e se deitasse com sua mulher, mas ele não foi. Urias entendia que seria totalmente errado ele ficar na sua casa, dormir com sua mulher, enquanto os soldados de Davi estavam habitando em tendas ali na guerra. Na mente de Davi, só havia uma coisa a se fazer. Urias foi mandado de volta para a guerra, levando uma mensagem de Davi. A mensagem, que era para Joabe, dizia para que Joabe colocasse Urias no lugar onde a guerra era mais intensa, para que Urias fosse morto. Joabe obedeceu a Davi e Urias morreu. Depois de chorar pela morte do seu marido, Davi mandou buscar Batseba para que se tornasse a sua esposa. O plano parecia ter dado certo. Urias havia morrido, Davi havia se casado com Batseba e logo o filho nasceu. Ninguém suspeitaria. Mas o capítulo 11 de 2 Samuel termina assim. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Deus enviou o profeta Natã até Davi. Através de uma simples história, todo aquele sórdido episódio foi trazido às claras. A história do profeta pegou Davi desprevenido e, de repente, Davi se viu como Deus o via. Quando foi confrontado com seu pecado, Davi não procurou se justificar, não procurou se desculpar ou alguma explicação para o seu erro. Ele simplesmente confessou: pequei contra o Senhor. Deus perdoou o pecado de Davi, mas ele não ficou isento das consequências. Natã disse o seguinte para Davi: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Posto que com isto me deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. O primeiro filho de Davi com Batseba morreu, mas o segundo filho foi Salomão. E a palavra de Deus diz que este segundo filho, Salomão, Deus o amou. A partir do capítulo 13, o reinado de Davi começa a entrar em declínio, com mortes, conspirações, tentativas de usurpar o trono.
Tudo isso envolvendo os próprios filhos de Davi. O problema começou com o filho mais velho de Davi, Amnon, que violentou sua meia-irmã, Tamar. Absalão, que era irmão de Tamar, esperou 2 anos até matar Amnon. Depois de matar Amnon, Absalão fugiu para Gesur, terra natal de sua mãe. Ele ficou ali algum tempo. E depois, com Davi já consolado pela morte de seu filho Amnon, ele permitiu que Absalão voltasse para Jerusalém, mas sem ver o rei. Isso durou por 2 anos. Absalão era um homem muito bonito. Ninguém em Israel se comparava a ele. A Bíblia diz que dos pés à cabeça não havia defeito algum em Absalão. A fama de Absalão em Israel ia ficando cada vez maior. E ele viu nisso a oportunidade de se tornar rei de Israel, usurpando o trono do próprio pai. Absalão arquitetou um plano por 4 anos, lentamente ganhando a simpatia de todo o povo. Quando o plano de Absalão se tornou público, Davi percebeu a gravidade do problema. O povo agora estava do lado de Absalão. Davi, então, precisou fugir, assim como havia fugido de Saul. Davi estava em seu pior período, mas ele havia conseguido organizar uma rede de espionagem, deixando seu amigo Usai em Israel. Absalão tinha consigo um conselheiro chamado Aitofel. Aitofel havia aconselhado Absalão que ele devia perseguir somente Davi para evitar uma guerra civil em Israel. Porém, Usai trouxe outro conselho, apelando para a vaidade de Absalão, e o conselho de Usai prevaleceu. Aitofel, percebendo que seu conselho havia sido desprezado e já imaginando o que iria acontecer, se suicidou. Davi venceu Absalão, recuperando o trono de Israel. Ele havia ordenado a Joabe que não matasse Absalão, mas Joabe sabia que apenas a morte do pretendente do trono ou a morte do rei é que resolveria aquela questão. Joabe matou Absalão. Davi não perdoou por isso e fez de Amassa comandante do seu exército no lugar de Joabe. Caminhando para o final de 2 Samuel, no capítulo 22 nós vemos um cântico composto por Davi, praticamente idêntico ao Salmo 18. No capítulo 23 temos registradas as últimas palavras de Davi, provavelmente se referindo às últimas palavras de Davi registradas em poesia, porque em 1 Reis vemos instruções de Davi para Salomão. O último capítulo de 2 Samuel, capítulo 24. Nele, Davi mandou que fosse realizado um censo em Israel. Deus enviou uma peste sobre Israel. 70.000 israelitas morreram. O anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna. Davi clamou a Deus que poupasse a vida dos israelitas, pois ele é que havia determinado o censo. O profeta Gade foi se encontrar com Davi e disse a ele que levantasse ao Senhor um altar na eira de Araúna. Ao chegar na eira, Araúna a ofereceu a Davi, juntamente com os bois e toda a aparelhagem para o altar e para o holocausto. A resposta de Davi foi a seguinte: Não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu holocaustos a Deus e a praga cessou de sobre Israel. A eira de Araúna ficava no mesmo lugar onde muitos anos antes Abraão tinha ido sacrificar seu filho Isaque. O mesmo local onde depois Salomão construiu o templo, onde depois foi construído o segundo templo e onde atualmente está o Domo da Rocha. O reinado de Davi começou de maneira extraordinária. Seu pecado com Batseba fez com que seu reinado entrasse em declínio. Quando confrontado com seu pecado, Davi não procurou transferir a culpa para alguém, não buscou justificativas, nem argumentou para se explicar. Ele simplesmente admitiu seu erro, confessando o seu pecado. Quando o Espírito Santo nos confrontar com nossos pecados, que façamos como Davi, sem procurar justificativas, transferir a culpa para alguém e explicar o que fizemos de errado, mas que simplesmente admitamos o nosso erro e confessemos o nosso pecado, certos de que o Senhor já perdoou o pecado que confessamos, e que o nosso desejo seja como o de Davi, desejo que ele expressou no Salmo 51, que ele compôs quando foi confrontado pelo profeta Natã por causa do seu pecado com Batseba. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável.